Começando com Isaías 52, versículo conhecido nosso. Isaías no meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque foi o que mais falou do Messias no passado. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião. Já aprendemos que fortaleza é lugar seguro. Cristão tem que andar confiante. Cristão não pode andar inseguro, inquieto, desassossegado, agitado, com tantas coisas, não. Seja o que for, uma fortaleza, você é uma pessoa segura, você confia no seu Deus, as pessoas estão olhando, como é que você está se vestindo diante dos outros? Não, não são roupas naturais, são essas espirituais, que devem mostrar nossa plena confiança em Deus. Quando surge uma adversidade, um diagnóstico, em vez de você ficar abalado, não, pessoal, Deus é poderoso para mudar essa história. Ou na sua vida, ou na vida de alguém da família. Que surge um diagnóstico, surge uma sentença, surge algo e abala todo mundo. E você não, está vestido de fortaleza. Pessoal, o Deus que eu conheço é poderoso. O Deus que eu conheço, ele está pronto para mudar essa história. Bem, rapidinho que eu estou recapitulando. Veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém. Quer dizer, aquilo que atrai as pessoas, que mexe com as pessoas. Assim deve ser a vida do cristão. Ele deve realmente ser uma pessoa que chama a atenção pela mudança de vida, mudança de comportamento e as coisas de Deus operando, as maravilhas de Deus se manifestando. E ele diz, cidade santa, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Versículo novo que eu não dei no outro. Sacode o pó, sacode, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solte das tuas ataduras, do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Então nós temos que despertar, acordar e temos que nos levantar. Estamos estudando aqui Josué, capítulo 1. No versículo anterior, eu parei no versículo 7. Eu vou ler rapidinho, né? Os outros versículos. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Josué já tinha sido escolhido. Deus já tinha falado com Josué que ele seria o sucessor. No capítulo 34 de Deuteronômio, ele foi apresentado como sucessor realmente de Moisés. Mas quando Moisés morreu, ele não se sentiu capacitado. E como muita gente, ele ficou abatido, ele ficou deprimido, poderíamos dizer aqui, sem exagerar. Mas Deus falou, levanta-te, pois agora passa, eu dou todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu digo uma coisa aqui que eu posso ferir alguém. Tem muita gente que está na igreja que ainda não passou o Jordão. Como não passou o Jordão? Não dá para ir em Israel, pastor Jaime. Não passou pelas águas do batismo. Você não está ainda entrando como deveria de entrar. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Batismo é o testemunho de fé. Não é quando criança, não. Criança não sabe. Hoje eu apresentei, por exemplo, aqui criança, apresentei até um neto meu. Você consagra a criança. Quem crer e for batizado. Como é que a criança pode crer? A pessoa chegava para ele assim, tia, tem um mês. Matias, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Não, ele vai ter um dia que ele vai ouvir a palavra e vai crer. Mas também não estou aqui para escarnecer nem zombar, não. Só estou dizendo que muita gente está na igreja e não passou pelas águas do batismo. Não é só você tem que fazer a sua lista, passar toda a sua família. Lembra do missionário R. Soares? O testemunho dele, ele colocou quando ele veio, só ele, o pai era desviado, o pai foi criado na igreja batista, estava desviado, a mãe não era de Jesus, da evangélica, nem os irmãos. Ele fez a lei de Jesus, eu vim virar o papai, mamãe, fulano, ele era jovem, criança, e todos passaram pelo Jordão. Tem que passar toda a sua família. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O ministério deles era físico, o nosso é espiritual. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Isso aqui, se você pensar, é tremendo, hein? Aqui diz assim, o rio Eufrates, Iraque, aquela região, Israel vai se expandir muito ainda. Até o grande mar, até a Arábia Saudita. Bem, mas fica para outra interpretação.
Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa, ela é, vamos dizer assim, ratificada, confirmada no Novo Testamento. Hebreus 13:5. Olha o que diz. É a segunda parte, mas seja o vosso costume, sem avareza, contentando-vos com o que tens. Nossa parte, porque ele disse, não te deixarei nem te desamparei. Mas é os hebreus, não, vale para todos os homens. Então vamos para Mateus 28:20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Deus vai estar contigo, vai estar comigo também, vai estar com você. Ele diz assim, esforça-te e começa, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seu pai lhes daria. Amigo, tem que ter bom ânimo, tem que se esforçar. Lembra, a fé sem obras está morta, tem que subir na árvore. É verdade, fazer campanha de oração, fazer propósito de oração, às vezes madrugada, entenda, buscar, se esforçar. Deus, eu quero a minha família no teu altar, eu quero a minha casa no teu altar, o meu filho, a minha filha, minha esposa, meu marido, a senhora diz, meu pai, minha mãe, quem for da família, vai colocando até outros propósitos. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Meu irmão, o que ele está dizendo aqui? Aparecem muitas coisas, de vez em quando vem um modismo no meio evangélico, entenda bem, e as pessoas deixam a palavra de Deus, e uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Não, porque agora eu estou numa metanoia. Tá bom, mas só se for do mundo para o evangelho, que no evangelho não muda. Você não tem que mudar. O que você precisa realmente, entenda bem, é crer na palavra. Mas as pessoas começam a deixar a palavra de Deus, não oram mais pelos enfermos, não expulsam os demônios, como Jesus mandou. Não tem demônios. Olha o mundo que você acaba vendo, né? Eu contei que uma vez, eu fiz uma reunião, uma campanha de imposição de mãos. A igreja ficava gente lá de fora, fazia lá no saguão, e não tem muito tempo não, 10 anos atrás, 2012, pessoas no saguão faziam imposição de mãos. E quando acabou, nessa época eu morava aqui perto da Santa Casa, hoje eu moro pro lado de cá, na Barra Funda. E quando eu vi passando de carro, eu não estava dirigindo, e eu vi muita gente ali no Arouche, ali naquela região dali da Via de Carvalho, a igreja lotada, a rua lotada, e eu falei com o irmão, a igreja estava lotada, mas tem muita gente para ser salva ainda. O Josué mesmo, quando ele alcançou 110 anos de idade, Deus disse para ele, Josué, você está velho, está chegando lá aos 110, ele morreu com 110. Você conquistou muita coisa, mas tem muita coisa para conquistar. Irmão, não saia da palavra de Deus, continue firme, você vai alcançar a promessa. Você vai alcançar a salvação da sua família. Não invente história, não procure criar coisas, não saia do evangelho, não entra nessa metanoia. Fica na palavra de Deus. Não saia da simplicidade do evangelho, da pureza do evangelho. Você tem que mudar quando está no mundo. Aí você renova a sua mente pelo conhecimento da palavra. Aí sim. Aí ele diz, 8, matéria nova, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Nova, muitos já ouviram isso aqui. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, fale de acordo com a palavra de Deus. Fale que seu filho é herança do Senhor. Não fale que seu filho é um viciado, mas eu vou mentir, ele é viciado. Não, ele está viciado, está amaldiçoado esse vício, porque ele é herança do Senhor. Muito importante. O tempo aqui, colocar o verbo, ele é herança do Senhor, ele está viciado. Ele está nas drogas, ele está na bebida, ele está... entenda, na prática errada, mas ele é herança do Senhor. O seu marido é santificado pela sua fé. Não se aparte. Então, o que só tem que dizer? Meu marido está sendo santificado, ainda que ele esteja em outro lugar hoje. Vai crendo, e assim por diante. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Não só fale, mas pense de acordo com a palavra. É muito importante isso. Falar e pensar de acordo com a palavra, mas para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, já estudamos várias vezes, são 3 coisas importantes que Deus falou para Josué: falar, pensar e agir de acordo com a palavra de Deus.
Você não precisa de nenhuma mudança, é só aqui na palavra. Falar, pensar e agir de acordo com a palavra. Aí vem o que ele me explicar. Porque então farás prosperar o teu caminho. E o diabo não quer isso que você... Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar te tirar da palavra. Tenha bom ânimo. Quando surgir luta, saiba que Deus está contigo. Não esqueça, não perca a sua paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz no mundo. Mas tende bom ânimo. Eu estou citando João 16, 33. Coloque para eles lerem isso aí. João 16, 33. Cadê o rapaz que ele deve ter saído para tomar café? Não, voltou. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E quando surgir uma aflição, entenda, uma luta, tenha bom ânimo. Uma doença, um mês difícil, ou um ano difícil, não é verdade? Um momento difícil no relacionamento conjugal, tenha bom ânimo. Não perca a paz, não, Deus está comigo. Continue falando, continue pensando e continue agindo de acordo com a palavra. Muita gente desanima. Deus já tinha avisado para o Josué, você vai ser o sucessor. Moisés não vai entrar na terra prometida. Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Por causa daquela rebeldia, entenda, do povo, quando ele ficou então na água lá, que ele foi e feriu a rocha, quando Deus mandou ele falar com a rocha. Também não é tudo para agora. Então Moisés não entraram. O Josué sabia. Irmão, você tem que saber quem é você. Assuma o seu ministério, toma posse disso. E diz, então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te. Olha Deus repetindo. Não pasmes, tem bom ânimo, não pasme, não te espante. Tem coisa que espanta, que assusta mesmo, não se assombre não. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Qual é a nossa mensagem? Assuma o seu ministério. Para terminar, Esther, capítulo 4, versículo 12. Esther é antes de Salmos. Você termina o Jó, é antes do Jó. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther. Capítulo 4, deixa eu mexer aqui que a Bíblia está nova. 4:12. E vieram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. O Mardoqueu tinha recebido uma sentença, havia que no dia tal seria executada a sentença, que todos os judeus seriam exterminados. A Esther, que era parente dele, foi criada como uma filha por ele, estava agora como rainha de um rei persa, estava lá. Então ela foi, simplesmente, ele mandou dar um recado. Ela disse, olha, eu não posso ir à presença do rei se eu não for chamada. Se eu for sem ser chamada, eu posso ter sentença de morte. Mas ela foi, depois de ser convencida por ele. Olha o que ele vai falar. E disse, então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Sabendo, a notícia chegaria, a rainha é uma judia, então ela teria que ser exterminada também. A sentença tinha que ser executada e era a lei deles, que a assinatura do rei não podia, a lei do rei não podia ser revogada. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como esse, chegaste a este reino. Amigo, você chegou, minha irmãzinha, você chegou ao reino. Chegou agora no reino de Deus. Para quê? Para executar a palavra de Deus na sua vida, para trazer salvação para a sua família. Tenha bom ânimo. Você está numa luta, mas Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Ele disse que está contigo para você vencer qualquer batalha. Amém?